Delegar para quem quer, mas não sabe, bem como você delegar para quem sabe e não quer, acabam sendo um problema no seu dia a dia. Mas também delegar para quem quer e sabe, sem instruções claras e sem acompanhamento, não levam a lugar de consistência na sua liderança. Vamos falar desse passo a passo de delegação. Vamos agora num passo a passo, porque ai, gente, mas dá certo, ó. Um passo a passo para delegar. Um grande desafio do líder é realmente identificar quem já está pronto para receber esta delegação. Então vamos num passo a passo simples. Então vamos pensar assim, ó, o primeiro passo é você esclarecer qual é esse alvo, qual é esse objetivo. Quando você consegue esclarecer o que deve ser alcançado antes de repassar a tarefa, você já vai ter um bom caminho andado. Vou até escrever para ficar bom para você. Esclarece o que deve ser alcançado. E sabia que isso aqui é muito com você ainda, né? Porque quando você já tem certeza daquilo que precisa ser o alvo, você já vai conseguir desenhar melhor um passo a passo da tarefa a ser delegada. Dessa forma, você vai conseguir perceber quais são os elementos dessa atividade que você consegue escolher a pessoa certa. Porque escolher a pessoa certa significa essa pessoa, ela consegue ter tanto domínio, escolher pessoa certa. Essa pessoa consegue ter o domínio para alcançar o que precisa ser alcançado. E aí é assim que você avança para definir exatamente aquilo que precisa ser entregue. Definir o que precisa ser entregue significa o que precisa ser entregue, como precisa ser entregue, quando precisa ser entregue. Então, elementos básicos do que, do como e do quando, para que esse alinhamento com essa pessoa que tem condições de entregar o que precisa, como precisa e no prazo que precisa, e aí o objetivo ser alcançado. Dessa forma, você lembra ainda que o último passo não é sobre esse momento de delegar, também é sobre você estabelecer pontos de acompanhamento, estabelecer momentos em que você vai fazer o follow-up. Então, o plano de acompanhamento para garantir que tudo aquilo que foi delegado tem condições de ser executado. E aí vamos voltar em cada um desses passos, porque como eu disse, você tem um plano de acompanhamento dentro do prazo estabelecido, com uma pessoa que tem condições de alcançar aquilo que precisa, por isso você esclareceu o passo a passo da tarefa. Para eu entender direitinho, esclarecer o que deve ser alcançado, vale você fazer perguntas norteadoras para você. Por exemplo, qual é o objetivo final dessa tarefa? Qual é o impacto da tarefa no resultado? Qual é o propósito a ser alcançado? Porque pensa, qual é o objetivo final? Te dá parâmetros de qualidade. Qual é o impacto dessa tarefa no resultado? Te dá a flexibilidade de escolher essa pessoa, porque alto impacto aumenta a complexidade dessa pessoa. E qual é o propósito? Te dá mais senso de direção. Quando você tem, e quais são as perguntas, Cíntia, para identificar que eu estou fazendo com a pessoa certa? Mais do que pergunta, aqui vale você identificar os requisitos chave de competência. Acho que você já escutou eu falar algumas vezes: conhecimento, habilidade, quais são as atitudes,
dentro de qual valores, qual é esse parâmetro de entrega. Porque assim você consegue perceber quais são os itens comportamentais e técnicos. Essa aqui é para essa aqui que você delega. Já tem o comportamento e já tem o domínio técnico. Dessa forma, é essa a pessoa certa. Aí o parâmetro do definir exatamente o que, como e quando, vale você pensar na técnica A, B, C, D, E. Qual é a ação? Qual a ação a ser realizada? Quais são os benefícios? Né? Por que isso é importante? Quais são os critérios? Quais são os padrões de qualidade para quando você falar de como, você entender exatamente como você deve explicar esses padrões? Qual é o fim da linha, né? Então, qual é esse dead? Fica chique agora, né, gente? Qual é esse deadline, né? Quando deve ser concluído? E qualquer que seja o esclarecimento necessário. Então, tire as dúvidas, exatamente o que você entendeu do que precisa ser entregue. E aí eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir fazer um plano de acompanhamento, porque a pessoa já tem a liberdade para fazer e para consultar você assim e diante de todas as dificuldades. Tenho certeza que com esse passo a passo você vai delegar muito melhor. Clareza é a palavra. Agora, clareza sem metodologia fica só na vontade, na intenção. E agora você já tem um passo a passo de como você pode pensar sobre o objetivo até o momento do acompanhamento, com a pessoa certa, na direção correta. Isso é sobre a sua delegação.